Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, um resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. E hoje a gente vai falar de 5 previsões climáticas de 50 anos atrás que se confirmaram. Brasil registra menor número de incêndios dos últimos 12 anos. A história da Patagônia e o fundador dela, que fez dessa marca um império e abriu mão dele. E a Embraer, que vai intensificar testes com combustível de aviação sustentável. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação com foco em projetos e iniciativas de impacto positivo para empresas e organizações. E vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. Então, bora para a primeira notícia. 5 previsões climáticas que aconteceram há 50 anos atrás e que se confirmaram. A gente sabe que esses modelos climáticos, essas previsões de clima, meteorologia são muito complexos e tem um quê de incerteza, né, quando a gente fala sobre isso. Afinal, a gente está falando de natureza, né? Aliás, eu fico muito aflita quando tem alguma situação assim de... Sei lá, vou dar algum exemplo mais prático, assim, aplicável do dia a dia. Aqui no Rio de Janeiro tá se prevendo uma chuva muito forte e aí a prefeitura faz todo um esquema, toda uma mobilização, fecha escola e funcionários públicos são liberados e não cai a chuva que é prometida. Nossa, me dá muita aflição, muita angústia, porque eu fico assim, ai... As pessoas vão parar de confiar, vai perder a credibilidade. Não que eu ache certo, tá? Pelo contrário, eu acho que bom que não foi o estrago que se esperava e que bom que as pessoas puderam se preparar caso fosse. A questão é o contrário, né? Não tá previsto e acabar acontecendo o oposto de... Ninguém se avisado, ninguém tá preparado e cai uma chuva enorme. Mas me dá muita aflição, assim, porque eu acho que... De forma geral, né, a população, de forma geral, tende a acreditar menos na próxima vez, digamos assim. E as primeiras vezes que esses modelos climáticos fizeram previsões, na década de 1960, isso aconteceu em um momento muito anterior à possibilidade dessas ideias serem confirmadas, comprovadas, rechaçadas. Só que quando a possibilidade de confirmação, observação chegou, esses modelos estavam certos. E muitas dessas descobertas aconteceram em Princeton, em Nova Jersey, e tem um nome por trás, que é Syukuro Manabe, que recebeu o Prêmio Nobel de Física de 2021 por conta desse trabalho. E a primeira previsão dessas 5 é o aquecimento global causado pelo CO2. A primeira tarefa desse físico, do Manabe, na década de 1960, foi modelar com uma precisão impressionante o efeito estufa, mostrar como os gases do efeito estufa acabam ficando retidos, né, e retêm o calor na atmosfera do planeta Terra. Que, aliás, esse fenômeno ele tem um lado positivo até certo ponto, porque ele permite a vida na Terra, né? Por exemplo, sem esse efeito, os oceanos congelariam e a gente teria uma temperatura da Terra muito, 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 muito mais fria, até dificultando a própria vida humana. Mas, em excesso, ele causa um grande problema também, que é o que a gente está vivendo, né, do aquecimento global, que causam as mudanças climáticas. O Manabe previu que essa concentração de CO2, de dióxido de carbono na atmosfera, ia fazer com que o planeta esquentasse uma média aí de 3 graus Celsius. E hoje, nesse momento, o planeta, o mundo, está muito próximo da metade do que foi previsto por ele, né? A temperatura global subiu cerca de 1,2 graus Celsius. A segunda previsão foi o resfriamento da estratosfera em contraponto com o aquecimento da Terra. Porque as temperaturas dessa região da estratosfera, elas são comandadas, digamos assim, por um equilíbrio que é bem sutil ali, entre uma absorção da luz solar ultravioleta pelo ozônio e a liberação de calor radiante pelo dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono tem uma função importante nessa dinâmica. E aí, aumentando o dióxido de carbono, a atmosfera retém mais calor perto da superfície, só que, na verdade, libera mais calor da estratosfera. E aí faz com que ela esfrie.
Bem técnico e bem científico. Mas mais uma que o Manabe acertou. Terceira previsão, amplificação no Ártico. Em 1975, ele fez uma nova descoberta, que o Ártico se aquece de forma significativa mais do que o resto do planeta, chegando a ter aí uma média de aquecimento de 2 a 3 vezes maior do que o restante. E isso acabou sendo uma característica bem importante e robusta do aquecimento global, que a gente vê nas observações atuais e em simulações também. Além desse aquecimento no Ártico também representar um derretimento maior do gelo dessa região, o que a gente também sabe que se tornou um dos indicadores mais visíveis e mais dramáticos desse clima em mudança que a gente está vivendo. Previsão de número 4, contraste entre terra e oceano, que era a previsão de que a Terra em si, a terra firme, costuma geralmente aquecer mais do que o oceano, cerca de 1,5 vezes mais, o que acabou se confirmando também. E isso acaba tendo um efeito maior em todos os seres vivos terrestres, inclusive nós, os seres humanos, porque a gente acaba sentindo mais, né, essa 1,5 vezes mais forte esse aquecimento global, ele é amplificado. E a previsão de número 5 é o atraso no aquecimento do Oceano Antártico, que por conta de uma dinâmica de ventos ali daquela região, né, que circunda a Antártica, se imaginava que nessa região, ao contrário do Ártico, ia ter um aquecimento mais lento, e isso realmente aconteceu e é observado. E aí o que tudo isso significa, né? Claro que há mais de meio século atrás, a gente tinha um acesso e um conhecimento muito mais restrito, além de uma tecnologia também muito menos avançada, né? Mas já tiveram muitas previsões que se confirmaram. E a tendência é que com avanço de tecnologias cada vez mais acelerado, a gente tenha cada vez mais assertividade, menos incerteza nessas previsões. Indo para a nossa próxima notícia, o Brasil registrou o menor número de incêndios dos últimos 12 anos, com uma diminuição em 4 biomas, principalmente na Amazônia, que teve uma queda de 80%. Se a gente pega o recorte entre janeiro e agosto desse ano, o Brasil apresentou o menor número de incêndios desde 2013. Segundo esse dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Programa de Queimadas. No geral, foi uma queda de 63% no país, em comparação com esse mesmo período do ano passado, que, aliás, foi um dos números mais altos da história, o ano passado. E, de forma histórica, tem uma tendência desses focos de incêndio atingirem o seu pico entre agosto e setembro, que é um período ali de maior seca também na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Só que esse ano teve uma queda nesses meses em relação aos últimos 12 anos. E aí a Mariana Napolitano, que é diretora de estratégia do WWF Brasil, está falando que essa queda ela é muito explicada por conta da antecipação e expansão de medidas de prevenção e combate realizadas pelo governo federal, e também associadas à implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que foi aprovada no ano passado, em 2024. Além das condições climáticas também estarem mais amenas depois de um forte El Niño no ano passado. Quando a gente fala de Cerrado, a queda nesses focos de incêndio foi de 42% em comparação com o mesmo período de 2024, do ano passado. E na Amazônia, a queda foi bem mais expressiva, de 80%. O Mato Grosso foi o estado que liderou com o maior número de alertas em 2025 até agosto, depois Maranhão e Tocantins. Mas mesmo sendo o líder aí, estando no topo do ranking, o Mato Grosso também apresentou uma queda nesses focos de incêndio nesse ano, representando uma redução de 73% em relação ao ano passado, é bastante coisa. Quando a gente fala de estado, outros destaques foram o Pará, por exemplo, com uma redução de 82%, e o Amazonas com uma redução de 78,7% nesse período. E aí, falando de bioma, né, voltando para essa comparação com os biomas, Mata Atlântica e Pantanal também tiveram quedas, mas a Caatinga e o Pampa tiveram um aumento nesse registro de incêndios de 2025.
E na nossa próxima notícia, a gente vai falar da Patagônia e do criador dela, o bilionário que fez dela um império e abriu mão dele. A Patagônia é uma marca de roupas com foco bem em artigos esportivos, esportes de aventura. E o fundador dela, o criador dela, que é o Yvon Chouinard, ele já tem um livro que é o Let My People Go Surfing. E agora está sendo lançado um novo livro que conta os bastidores da empresa e do próprio fundador, dessa vez não escrito por ele, escrito pelo jornalista David Gelles. O nome desse livro em inglês se chama Dirtbag Billionaire: How Yvon Chouinard Built Patagonia, Made a Fortune and Gave It All Away. Algo como Bilionário Desprezível, como Yvon Chouinard construiu a Patagônia, fez fortuna e doou tudo, e conta os bastidores da construção dessa marca. Esse livro foi todo escrito com base em entrevistas bem profundas e bem detalhadas com o próprio Yvon, e nesses relatos ele conta quais foram os dilemas e as pressões que ele enfrentou nessa tentativa de criar uma empresa de roupas que causasse mais impacto positivo do que danos para o planeta. E aí algumas curiosidades que esse livro, essas entrevistas, enfim, essa pesquisa traz, né? É que a Patagônia já teve o Pentágono como cliente. Nos anos 70, o Exército dos Estados Unidos era um dos principais clientes da Patagônia, e isso começou muito por conta de equipamentos de escalada, porque o próprio fundador, o Yvon, ele era muito apaixonado por esse esporte e ele resolveu criar os próprios grampos e machados de gelo para fazer a escalada de forma que ele gostasse, que fosse do agrado, né, da satisfação dele. E aí os militares descobriram essa grande, alta qualidade desses produtos e passaram a comprar da Patagônia para os soldados que precisavam escalar essas paredes em missões. E aí, algumas décadas seguintes, a Patagônia começou a desenvolver tecidos que eram bem inovadores, capazes de aquecer e controlar a umidade ao mesmo tempo. E nos anos 80, o exército usava essas roupas térmicas, esses fleeces da marca Patagônia em regiões de um frio mais intenso. E aí, quando a gente para pensar hoje, essa parceria comercial, digamos assim, de negócios, pode parecer um pouco engraçada, no mínimo, né? Contraditória. Uma empresa que é super associada a ambientalistas, a pacifistas, fornecendo equipamentos para treinamento militar. E, inclusive, essa colaboração gerou algumas críticas dos próprios funcionários e alguns clientes também que eram contrários à guerra. Outra curiosidade dessa história é outra parceria também improvável, que é da Patagônia com o Walmart. Em 2005, o Walmart convidou o Yvon para fazer uma palestra na sede da empresa. E aí ele viu nisso uma oportunidade, né? Se ele conseguisse influenciar uma companhia do tamanho do Walmart, o efeito do trabalho dele e da influência ia ser muito grande. E aí ele topou a palestra, subiu no palco e acusou o Walmart de não usar a influência que eles tinham pro bem. E também pegou uma peça de roupa como exemplo, uma calça que era muito grande, e falou que era impressionante o preço que era aplicado para aquela roupa, né? Enfim, roupas muito baratas, que nem a gente falou no último episódio, inclusive. Fast fashion vendendo roupas por um preço muito, 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 muito baixo. E aí comentou, né? Como vocês conseguem vender algo assim por $8,99? Só o tecido já deve custar isso. E aí é uma coisa que faz a gente refletir, né? Se esse preço está muito barato, quanto custou essa matéria-prima e quanto a pessoa, ou as pessoas, né, que produziram essa peça ganharam, foram remuneradas por isso, né? E apesar das provocações, ou até xingamentos, né, pode-se dizer, esses executivos do Walmart não se abalaram muito, eles estavam bem a fim de aprender mais, e aí eles começaram a fazer visitas mais regulares à sede da Patagônia para aprender o que eles pudessem ali. E essas duas empresas, a Patagônia e o Walmart, colaboraram para criar a Sustainable Apparel Coalition, que tinha o objetivo de desenvolver ali um conjunto de padrões para as marcas de moda aderirem, pensando em impacto positivo, né? E aí esse lançamento chegou a acontecer, mas a parceria se desfez depois, posteriormente. Muito porque o Yvon entendeu e viu ali que esses executivos do Walmart eles estavam sim dispostos a fazer algumas coisas para melhorar a cadeia de suprimentos da empresa, mas coisas que eram muito simples, assim, que não estavam dispostos a realmente fazer o necessário, né, profundo para realmente limpar toda a cadeia e melhorar ela.
E essa última curiosidade, que é, assim, impressionante, mostra o quão esse fundador, esse criador, estava comprometido a eliminar mesmo o impacto negativo, o máximo possível, né, da produção e da empresa dele. No final dos anos 80, a Patagônia abriu uma loja em Boston e os funcionários começaram a sentir dor de cabeça, enfim, reclamar disso, né? E a empresa chamou um especialista para fazer ali uma investigação, entender o que estava acontecendo e descobriu que as roupas estavam cheias de formol. E aí, quando esses funcionários abriam as caixas, né, eles acabavam respirando, inalando esses gases. E esse especialista, a recomendação dele foi instalar um sistema de ventilação que fosse mais eficiente, mais potente. Mas, de novo, né, o Yvon, o fundador, decidiu ir além e eliminar as substâncias químicas perigosas de toda a cadeia de produção dos seus produtos. Claro, né, que isso não foi do dia para a noite, esse processo levou anos até para investir em novos fornecedores. Às vezes a cadeia não está nem preparada, né, para atender essas necessidades, mas fez a Patagônia repensar, inclusive, o algodão que ela usava, que hoje já é algo bem mais discutido, né? A origem, o uso de algodão orgânico, mas que nos anos 80 não era tanto, né? Muito, muito, muito menos, nem se compara. E a produção mais tradicional, né, dessa fibra de algodão, ela depende muito de pesticida. E aí as taxas de câncer em regiões onde o algodão é cultivado eram 10 vezes maiores do que a média de outros lugares, né? Então, olha como isso é agressivo e nocivo, né? E aí essa situação, né, esse acidente que aconteceu em Boston desencadeou essa vontade e necessidade também, né, de explorar o uso de algodão orgânico. E na década de 90, a Patagônia estava entre as primeiras marcas de roupa, de vestuário a usar algodão orgânico. Então aí, algumas curiosidades sobre essa marca, essa empresa e esse fundador, né, que tem aí histórias bem inspiradoras nesse campo de sustentabilidade corporativa, ESG, e que tem o impacto no centro do seu negócio, né? E indo para a nossa próxima e última notícia, a gente tem a Embraer intensificando testes com combustível de aviação sustentável. Ela afirmou nesse final do mês de setembro que vai acelerar os estudos para que as suas aeronaves possam voar com o SAF, que é Sustainable Aviation Fuel, ou combustível de aviação sustentável, feito de origem renovável sem mistura com combustíveis fósseis. Inclusive, abrindo um parênteses aqui para deixar uma dica, tem um episódio do podcast Carbono Zero da Reset que é justamente sobre esse tema. E aí o Sérgio Teixeira Júnior, que brilhantemente apresenta, ele começa o episódio falando sobre os aviões voarem com o óleo da nossa batata frita. É muito bom. Se chama SAF, a única rota para aviação net zero. Fica a sugestão de mais um conteúdo aí. A Embraer comentou num comunicado à imprensa que comprou um lote da Vibra, que é uma empresa de combustíveis, um lote 100% SAF e que vai ser usado para intensificar os testes desse tipo de combustível. Tem o objetivo de operar com combustível 100% SAF até 2030. E falam que esse tipo de combustível tem o potencial de reduzir as emissões de carbono na indústria aeroespacial em até 80% se comparado com o combustível tradicional. E aí, uma reportagem da Reuters, que foi publicada no final do mês de agosto desse ano, falou que quase 20 anos depois do primeiro voo comercial que foi abastecido em parte com biocombustíveis e fez um trajeto curto ali de Londres a Amsterdã, os planos desse setor aéreo de se tornar verde antes que as regulações comecem a penalizar as companhias aéreas são um pouco mais do que um sonho distante, segundo essa reportagem. Foram anunciados 165 projetos SAF nos últimos 12 anos e só 36 foram concretizados. Nesses dados que são compilados pela Reuters e mostram que é bem desafiador esse sistema de combustíveis, biocombustíveis. E um dos motivos
provável que seja o fato do SAF custar de 3 a 5 vezes mais do que um combustível de aviação tradicional. A aviação, ela é reconhecida, né, como uma grande emissora de gases do efeito estufa. A gente até já falou aqui, né, em algum episódio do jatinho da Taylor Swift, mas a gente viu alguns episódios atrás como o desperdício de comida era um grande emissor também, que é uma coisa que a gente não fala muito, né? Mas a aviação é responsável por 2,5% das emissões globais de gases que aquecem, né, o planeta, que nem o dióxido de carbono. E esse número deve aumentar muito porque as previsões de tráfego aéreo é que isso dobre em relação aos níveis de 2019 até 2050. E aí o uso de combustível também vai aumentar em 59%. Esses dados, essas previsões são do grupo de defesa ambiental T&E, Transport and Environment, transporte e meio ambiente, digamos assim. Então, com o aumento desse tráfego aéreo, é ainda mais importante a aplicação, a implementação desses biocombustíveis na aviação, né? Desse SAF, para ter uma gestão melhor desse impacto, né? Reduzir o impacto negativo do uso desses combustíveis tradicionais, combustíveis fósseis. Então vamos para o nosso Descompacta, sessão de dicas, sugestões, para a gente aprofundar e ir além no nosso papo aqui. Depois eu quero fazer um convite para vocês, hein? Mas na sessão Descompacta de hoje, eu tenho uma sugestão de algo que eu tô muito feliz em contar, que é, eu sou professora convidada em um curso da SPM, Comunicação para o Impacto Positivo, Estratégia Criativa para Transformar Negócios e a Sociedade. Então, para os impactados aí que são da área da comunicação, já trabalham com isso, marketing, enfim, tem interesse em aprofundar o conhecimento, né? Nessa área da comunicação, com foco em sustentabilidade e impacto positivo, fica o convite. Vão ser 4 aulas online e começa no dia 20 de outubro. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, claro, mas contando um pouco aqui, né? Aliás, eu sou ex-aluna da SPM, né? A minha graduação foi na SPM, então eu fico ainda mais feliz por conta disso, né? De passar desse papel de aluna agora para professora convidada. E esse curso, ele vai acontecer muito em parceria, né? E desenhado e conduzido pelo Rafa Castro, que é outro profissional também de comunicação que tem um foco muito grande em impacto positivo, sustentabilidade e diversidade. E ele vai passar por o novo papel dessas empresas, instituições, organizações no século XXI. A gente vai falar um pouco sobre o colapso de consumo, novos comportamentos sociais, marcas ativistas conscientes, responsáveis, a crise de confiança do consumidor e greenwashing, ESG aplicado à estratégia de marca e criatividade com foco em impacto positivo. Então, link estará na descrição do episódio para quem tem interesse em aprofundar os conhecimentos nessa área. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Ávila, CEO e cofundador do Sustentabilidade Agora, e queria convidar vocês para ouvir o episódio da semana que vem no Compacto Podcast. Eu bati um papo muito legal com a Grazi sobre sustentabilidade, carreira e vida. A gente se encontra por lá. E hoje a gente falou sobre 5 previsões climáticas que aconteceram há 50 anos atrás e se confirmaram hoje. O Brasil registra o menor número de incêndios dos últimos 12 anos. A Patagônia, o seu fundador bilionário, que fez dela um império e abriu mão dele. E a Embraer, que está intensificando os testes com combustível de aviação sustentável. Vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram, @CompactoCI e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Segue o Compacto Podcast no Spotify ou no YouTube, na sua plataforma preferida. Assina, segue, ativa o sininho para receber notificação toda vez que sai um episódio novo, toda terça de manhã. Um beijo e até o próximo episódio.